Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Proclamação, programa da Convenção Batista de Pernambuco que busca levar até você, todas as manhãs de segunda a sexta, as boas novas de Cristo. Palavras de amor e esperança para as suas manhãs, para os seus dias. Bom, o Proclamação, neste mês de abril, irá se dedicar a uma temática que também está sendo estudada nas escolas bíblicas dominicais, em todas as igrejas batistas. É o livro de Lucas. Vamos ver que lições valiosas a gente consegue tirar deste texto rico da Palavra de Deus. Essa semana, quem conduz a série de reflexões é o pastor Gilead Júnior, da Igreja Batista da Concórdia. Em seguida, você assiste novamente ao vídeo da campanha da Junta de Missões Mundiais Oração. Vamos conhecer um pouco mais essa campanha e rever esse vídeo que traz um belo testemunho. Vamos lá. Bom dia, queridos. Bom dia, minha querida Igreja Batista da Concórdia. Minha filha gosta muito de ouvir histórias e ela abre mão de qualquer outra história na hora de dormir para ouvir a história de como ela nasceu. Isso começa muito antes do nascimento dela. Preciso falar sobre o encontro dos seus avós, depois dos pais, dos tios, até o dia então que descobrimos que minha esposa estava grávida e que ela ia nascer e então contar toda essa história para ela. E é interessante que às vezes eu erro propositalmente. Ela faz questão de me chamar a atenção porque eu sempre preciso começar a história dizendo era uma vez. Bem, quando eu digo essa palavra parece que é uma palavra mágica e ela então entra numa nova dimensão e embarca numa viagem e vai construindo na sua mente tudo aquilo que eu vou falando com as minhas palavras, talvez criando quadros e imaginando tudo acontecendo. Durante este mês, nós vamos tratar a respeito do Evangelho de Lucas e nestes dias eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do primeiro capítulo, mas especialmente hoje gostaria de chamar a sua atenção para os 4 primeiros versículos. Por que Lucas resolveu escrever? Isso tem tudo a ver com essa realidade que eu acabei de falar para vocês a respeito da minha filha e de como ela gosta de ouvir a história de como ela nasceu. Parece que quando falamos para os nossos filhos sobre toda essa história, esse contexto, ajuda essas crianças, ajuda os nossos filhos a entenderem, a compreenderem de onde eles vieram e a que família eles pertencem. Então, imagino que Lucas esperava isso quando no versículo de número 1 até o versículo de número 4 faz sua introdução ao seu evangelho. Muita gente estava escrevendo a respeito de Jesus. Jesus havia subido já aos céus. As pessoas estavam tentando fazer uma coisa coordenada, ordenada a respeito do ministério de Jesus na terra. E então Lucas se aventura também nessa expectativa de, aproveitando as testemunhas oculares de todo o ministério de Jesus, então tratar a respeito dessa obra maravilhosa de Deus na terra. E então, nessa aventura, ele diz, eu estou escrevendo a você, Teófilo. Quem era Teófilo? Há aqueles que discordam que era uma pessoa, acreditam que era um título, e os que acreditam que não era um título, era uma pessoa, discordam do outro. Bem, em suma, Teófilo significa amigo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a verdade de que se é amigo de Deus e você é amigo de Deus, então esse texto foi escrito para você. O próprio Jesus chama em Lucas, no capítulo 12, verso 4, os seus discípulos de amigos. Então, se você é amigo de Deus, esse texto foi escrito para você. E eu quero lhe propor que da próxima vez que você fizer a leitura do capítulo 1, no versículo 4, quando ele diz, para que conheçais plenamente a verdade das coisas em que foste instruído, você simplesmente entre numa nova dimensão. Você entre numa caminhada com Deus. Você entre numa caminhada onde o Espírito Santo vai te guiar e te mostrar todas as verdades maravilhosas do ministério de Jesus. E isso fará com que você entenda, compreenda perfeitamente quem é você e a qual família você pertence. E assim poderá desfrutar dessa maravilhosa experiência de pertencer à família de Deus e saber
onde tudo isso começou. Que Deus nos abençoe, um feliz dia para você, estaremos juntos durante toda a semana. Aguardo você amanhã. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero me colocar diante do Senhor, Deus, nesta hora. Quero colocar a vida da Esther diante do Senhor, Deus. Eu quero pedir uma intervenção, Deus, na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus. Meu nome é Davi, o meu campo é o norte da África. Um dia que eu estava no campo, ensinando futebol para os meus meninos, encosta o carro da polícia, o delegado quer conversar com você. Tem uma intimação aqui e ele precisa falar com você agora. Cheguei no delegado, cumprimentei ele. O delegado pediu para a gente sentar na cadeira, eu e minha esposa, a gente sentou de frente para ele. E aí teve uma pergunta que foi muito interessante que ele fez, foi assim, olha, ô Davi, já entendi, você está lá ajudando a população, legal, mas quem sustenta esse projeto? Eu falei assim, são os meus irmãos que moram no Brasil, que me sustentam aqui. E ele falou assim, a sua família deve ser muito bacana. Eu falei assim, ela é muito bacana. E ela sempre lembra da gente. E aí, ele falou assim, você trouxe o seu extrato bancário? Eu falei assim, trouxe, está aqui na minha mão. Quem enviou esse dinheiro para mim no país? Aí está lá, Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Era o suficiente para eu ser preso. Mas quando eu estico, ele pega o papel e pergunta, você torce para qual time? Você torce para o Real Madrid ou você torce para o Barça? Eu falei assim, eu torço para o Botafogo. Ele falou assim, Botafogo? Mas que time é esse? Eu comecei a explicar o que era Botafogo. Que time era esse? Que era um time do Rio, que teve grandes jogadores. Aí, de repente, ele levanta da cadeira, vai, bate nas minhas costas, dá aqueles tapinhas nas minhas costas e fala assim, olha, Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado por você estar trabalhando para o nosso povo. Eu quero falar porque você pode ir embora e que Deus te abençoe. Foi então, depois de uma semana, eu liguei para minha mãe e contar para ela o que aconteceu. Eu estava super feliz, o Botafogo salvou minha vida e tal. Minha mãe começa a chorar. Eu não estava entendendo porque ela estava chorando. Eu falei assim, mãe, fica tranquila, não aconteceu nada comigo, eu estou bem. Eu falei assim, não, filho, não estou chorando porque eu estou triste. Eu estou chorando porque eu estou feliz. Nós estávamos na igreja, numa vigília de oração, como ocorre todas as sextas-feiras, né, há anos. Depois que nós terminamos todo o processo da vigília e a oração pelos missionários, nesta hora eu senti uma angústia, um desejo muito forte de orar pelo Davi. Quero colocar a vida da Esther diante do Senhor, Deus, e eu quero pedir uma intervenção, Deus, na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, ajude-os, ó Deus, a caminhar. Na semana seguinte, o meu filho, o Davi, me liga e começa a me falar sobre o que tinha ocorrido com eles naquela semana. E daí eu comecei a chorar e perguntei para ele assim, quando que aconteceu isso, né? Como foi, quando? Aí ele me falou o momento, né? Eu falei assim, nesse exato momento nós estávamos de joelho na igreja intercedendo pela vida de vocês. E aí quem começou a chorar fui eu. Se a gente dobrar o joelho aqui, Deus pode atender uma oração na China. O mesmo Deus que está aqui no Brasil, é o mesmo Deus que está nesse exato momento na Coreia do Norte. A gente só precisa confiar mais naquilo que a gente prega. Uma ótima semana, a paz e o amor de Cristo.